Fala pessoal, começando mais um episódio do DP Podcast ao lado do meu amigo e sócio aqui, Robert. Fala galera. E hoje nós vamos receber mais um aluno aprovado. Esse foi aluno da nossa mentoria da prova oral, porque toda a jornada que ele começou no pós-edital, ele vai explicar em detalhes aqui, toda a jornada foi por conta própria, garimpando o material, passou na objetiva, passou na escrita e depois entrou pro nosso time na prova oral. E olha só, para médico legista, concurso de altíssimo nível, a gente sabe que o nível de exigência é grande, numa das provas com maior índice de reprovação, então a gente sabe que o sarrafo foi alto. Então olha só, ele foi aprovado então para médico legista no edital de 2022, já é médico há mais de 18 anos, já muito bem-vindo, Leandro Barros Mendonça. Valeu, obrigado, Diego. Prazer em conhecer. Bem-vindo. E aí, Leandro, cara, como é que foi? Eu queria que você pegasse do começo, porque eu tenho muitas curiosidades pro seu episódio. Você é o primeiro médico que vem aqui, primeiro médico legista, e não é um perfil muito comum para entrar nas carreiras policiais. Então eu quero saber como é que foi a origem para você, por que você escolheu medicina e depois concurso, como é que começou tudo? Legal. Na verdade, antes de fazer medicina, né? Eu fiz um curso de biomedicina em Mogi das Cruzes, na época, na UMC, na Universidade da UMC, e lá estava montado um centro de crimes sexuais, né? Pelo Dr. Vilmes Teixeira, que era um expoente da medicina legal na época, e ele montou esse centro de crimes sexuais. E eu aprendi a gostar nessa parte de genética, DNA, que eles extraíam o DNA. Eu acabei fazendo biomedicina achando que fosse conseguir entrar pelo mesmo ramo, né? Só que é um ramo um pouco mais difícil, um pouco mais fechado, uma área mais fechada. Aí eu acabei falando, não, eu vou para a área de medicina e eu vou tentar medicina legal, que é a área que é mais parecida, né? E eu tive muita influência de um primo meu de segundo grau, o Renault, falecido Renault. Ele como médico legista, um dia me convidou para conhecer o IML, para ver como que seria o serviço dentro do IML. E eu acabei conhecendo, assistindo uma necrópsia, tudo, e eu achei interessante. Você atraiu pelo dia a dia ali mesmo. Pelo dia a dia, isso, foi pelo gosto mesmo, né? A maioria do pessoal fala, não, é pela estabilidade, tudo meu é realmente pelo gosto mesmo. Porque não é comum, né? Ou você tem estômago ou não tem, é bem perfil isso, né? Não, Diego, você acaba acostumando, viu? Acostuma? Você acaba acostumando. O dia a dia te faz acostumar. Teve gente na faculdade que às vezes passou mal no começo, são histórias que, né? E acostumou. E acostumou. Hoje é cirurgião, hoje é cirurgião vascular, que mexe com mais sangue ainda, né? É aquele negócio, você termina uma cirurgia e vai almoçar. Normal. Exatamente. Operou um fígado e vai comer o quê? O próprio, né? É isso aí. Eu tive uma experiência que me marcou. Na verdade, a experiência não é minha, mas eu lembro quando eu estudava e eu numa sala de cursinho, eu conheci uma moça que ela tava assim... Ela tava dando tremedeira, parece exagero, mas não é. E eu tava conversando com um rapaz da igreja. Ela viu que a gente tava falando de igreja e tal. E ela foi lá pedir uma oração, porque ela falou que ela tinha passado para auxiliar de necro. E ela falou que em 3 meses de trabalho ela tava tomando tarja preta. E aquilo me assustou. Falou, poxa, ela nem sabia qual era o trabalho, caiu de paraquedas lá. E já tava pra pedir exoneração. E aí aquilo me fez pensar, pô, deve ser talvez vocação e tal. Mas pelo que você falou, se a pessoa insiste, ela pega o jeito ali, né? Pega, mas eu acredito assim, que a gente ainda não tá na profissão, né? Nós vamos passar pelo treinamento, vamos pra profissão, mas uma coisa que foi unânime quando a gente fez a parte psicotécnica, foi unânime com todos os candidatos, o que a gente vai acabar vendo ali no dia a dia, algumas coisas com certeza vão chocar, né? Criança, por exemplo, estupro de crianças, então assim, eu acho que é muito pouco provável todo mundo ter sangue de barata ali, então eu acredito que vai... Mexer, alguma coisa vai mexer, com certeza. O psicológico ali não é fácil, né? Tipo, você tá lidando com o outro lado da vida, né? Sim, então mesmo você sendo médico hoje já, você tem contato com uma faceta da medicina, né? Agora, entrando como médico legista, você vai ter contato com uma outra coisa que é diferente, né? Sim, exatamente. É o lado, exatamente. Vai ter uma adaptação ainda também. Exato, é o lado ruim, é o lado que a gente vai ver tudo que não presta, né? Vai ver marido batendo em mulher, vai ter que fazer corpo de delito em cima disso, fazer cautelar de detento. Então, é uma área assim, vamos dizer, seria o serviço sujo da medicina, entre aspas, né? Mas, quer queira, quer não, é uma área que exige um pouco mais de frieza, vamos dizer. Sem dúvida. E, Leandro, você fala de biomedicina, você falou de medicina com uma naturalidade, mas como é que foi pra você a parte de estudar, vestibular, passar essa parte no começo pra faculdade? Foi muito tranquilo? Você já era um cara estudioso? Não, eu nunca fui dos melhores, não. Eu sempre fui um aluno mediano quando queria, né? Porque eu sempre tive problema de estudar, minha mãe e meu pai tinham que ficar no pé.
Meu pai era professor de biologia, minha mãe é professora de português aposentada, então Cobrança lá em cima. muita cobrança. Então eu fui meio que trancos e barrancos, né? Eu nunca fui aquele excelente aluno, nunca fui dos piores, mas também nunca fui excelente. Então quando eu pegava para estudar mesmo, eu acabava sendo o mediano, né? Você nunca foi de se destacar em nada? Não, assim, intelectual? não. Eu sempre fui esforçado, sempre estudei. A área que eu gosto de estudar merecia mais estudo, fazia, mas eu nunca fui de destaque, não. Sim. Mesmo porque tinha que ficar meio No pé. no pé. Ainda mais pais professores, né? Eu sei como é que meus pais foram professores também. Então, aí Pega no pé mesmo. não tem jeito, tem que ficar. Então eu acabava, às vezes eu escondia livro, caderno que eu tava fazendo, escondia para minha mãe ver que estava incompleto. Então eu não fui dos melhores. Inclusive assim, para medicina, eu tentei o primeiro ano, né? Tentei o segundo, aí não consegui, meu pai chegou para mim e falou: "Ó, Leandro, ou você toma outro rumo, ou você vai trabalhar, ó, não tem mais, tua chance foi". E eu acho que eu não estava na maturidade ainda de fazer a medicina, né? Aí eu falei, não, então tá bom, vamos escolher outro curso. Fiz biomedicina que era relacionado. Aí foi a história que eu contei, da parte de medicina legal, que eu achei bacana. Aí fiquei maduro, me formei em biomedicina, trabalhei 2 anos como biomédico. E aí em seguida fui fazer medicina com outra cabeça. Aí eu passei em 3 vestibulares. Aí a conversa mudou, né? Aí eu trabalhava como biomédico o dia inteiro, estudava à noite. Eu sempre fui da noite, para estudo eu sempre fui da noite. Então isso aí me ajudou bastante. Eu trabalhava manhã e tarde e estudava à noite. Aí quando eu fui prestar o vestibular, já vieram as 3 Vocês aprovações. aprovações. Uma delas eu fiz uma prova que é uma prova paralela, como eu já tinha feito biomedicina, para poder tirar a matéria. Sim. E como eu entrei já direto no segundo ano, eu optei por fazer vassouras, né? Aí eu entrei como aluno adaptado assim, tiraram as matérias e eu fui fazer vassouras, que eu acabei eliminando um ano, para mim era mais vantagem. Sim, sem dúvida. Não é? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, porque a gente tem muitos alunos ao longo dos últimos anos. E você falou uma coisa que eu gosto de analisar e passar essa impressão para os alunos. Você falou, pô, aí eu me tornei um aluno maduro. Qual é a diferença na prática de um aluno maduro e imaturo? É questão de procrastinação, preguiça, é foco? O que diferenciou o Leandro de antes, que não passava, pro Leandro depois, que numa sequência matou 3 vestibulares? Ó, Diego, acho que primeiro a gente conta com a idade, né? O tempo vai passando, acho que a maturidade ela vai vindo meio que automática, né? E você acaba criando responsabilidades, né? Eu acredito que assim, você viu que o tempo tá passando e você não tá recebendo nada de retribuição, não tá tendo nada de volta, aí você começa, poxa, eu vou ter que correr atrás. Então eu vou ter que começar a estudar de verdade, porque agora não tem mais mãe e pai do meu lado. Sim. Acabou, né? Aquela história de, pô, vai estudar, né? Acabou. Agora é por mim mesmo. Então, ou eu estudo, eu mudo o foco, mudo a ação, ou eu acabo, né, ficando para trás. Aí que isso aí que acaba, acho que, estimulando. Aí dali pra frente, até pra estudar fica mais fácil, Sim, foco. sim. E ainda mais é o que eu falo, né? É até interessante você fazer uma coisa que você goste. Eu acho que não, às vezes, pelo valor, né? Pelo dinheiro. Por exemplo, vai ter curso agora provavelmente vai abrir do INSS para médico ou perito do INSS. Não é uma área que eu gosto. Apesar de ser perito, são peritos parecidos. Um é perito criminal e outro é perito que você vai fazer avaliação se o paciente está doente, está apto ou não a trabalhar. É uma área mais chata, porque é uma área ligada à medicina do trabalho, que é uma área já que eu não gosto muito. Eu tentei até fazer uma pós de medicina do trabalho e não me chamou a atenção. Eu gosto mais da parte da criminalística, criminologia, essa parte mais da criminal, né? Penal, criminal. Agora, me chamou a atenção, mesmo com valor alto. Então, para você ver que é questão, acho que o primeiro passo é você gostar. Porque depois, por mais que pague bem, você vai acabar ficando numa profissão, tudo bem que você recebe bem, mas uma profissão Frustrado. que não... Frustrado. Uma E é profissão o dia a dia, né? exatamente. E ocupa a maior parte da sua vida, né? Você Não, com trabalhando ali, certeza. imagina. Tem gente que não entende isso. Ah, não, vou só pelo dinheiro. Pô, você vai ficar a vida toda ali, cara. Não tem nexo. Isso aí não Ô, tem. Leandro, você tá quantos anos agora? 48. 48. Até a gente falou, né, que vem uma maturidade com o passar do tempo, né? Até uma coisa que a gente fala bastante pros alunos, né, cara? O pessoal que tá um pouco mais a partir dos 30, 35 e pra frente, né? Eles levam uma vantagem nessa questão de maturidade, né? Pro cara conseguir estudar, sentar ali e ter a responsabilidade que o cara, pô, quero isso pra minha vida, né? É uma vantagem, né, a idade. Não é uma desvantagem. Tem gente que acha que tá um pouco mais velho, passou dos 40, passou dos 35, acha que é uma desvantagem, né? Mas não é assim, né? Eu acho que dependendo do contexto onde a pessoa mora, ela passa a ouvir o tempo todo que ela tá ficando velha. E ela acredita. Então a gente recebe muito aluno que com 30 anos, 35, tô muito velho. Pô, pelo amor de Deus. E aí fica com aquela crença de que achar que tá muito velho e não tá.
Só que na hora que coloca a bunda na cadeira, realmente é uma baita vantagem. A gente teve mais de 600 alunos aprovados e a maioria dos 30 pra cima. A 30 maioria pra esmagadora dos 30, 40 pra cima ali. Então, realmente, é uma vantagem. A maturidade, o dia a dia de você estudar e focar é diferente, né, Leandro? Não, com certeza, porque na cidade com certeza você já tem, provavelmente, já tá casado, já tem filhos, ou seja, você tem que dar um rumo na sua vida. Né? Acabou aquela, com 20 e poucos, 26, 25, 26 anos, você tá, poxa, eu vou estudar rapidinho aqui, porque eu tenho que ir pra balada à noite, entendeu? Então, assim, Cabeça tá a tua longe. cabeça tá longe, né? Agora a tua cabeça vai assim, que balada que eu vou? Pô, sou casado. Você vai correr pra onde, né? Ah, tem filho pra criar? Não, então, acho que a mentalidade, a exigência da sua cabeça, acho que começa aí. Né? Sem A partir do momento você tem que dar um futuro pros teus filhos, um futuro pra tua esposa. Até a motivação é diferente, né? Quando você pensa no próximo, a tendência é que você acabe focando muito melhor. Com certeza. E outra, o pessoal também fala da idade, né? Mas também muita gente acha que, por exemplo, você casado, que você mencionou, né? Trabalhando, você estudou trabalhando, você estudou pra PCSP trabalhando e com esposa, né? Isso. E tem gente que acha que isso também é uma desvantagem. E não é, né, cara? Dá pra conciliar tudo que nem você fez, né? Você conseguiu conciliar. Dá pra conciliar. Porque, que nem eu falei, como eu fui sempre um aluno mediano, eu não sou daqueles que... O estímulo do estudo vem desde garoto, né? Então eu acho que aquela pessoa que é boa no que faz, ela tem um estímulo desde pequeno. Como eu nunca tive esse estímulo, nunca gostei muito de estudar, eu aprendi a gostar de estudar, que é diferente, eu aprendi depois. Então eu tive que acabar conciliando. Então eu trabalho de manhã à tarde e pegava à noite. Mesma coisa que eu fiz na época do vestibular, né? Eu tava fazendo um estudo pra polícia. Só à noite. Só à noite e eu rendo muito mais à noite. É uma coca de 2 litros ali do lado. E uma coisa interessante, que vocês vão até achar engraçado, mas eu não consigo estudar mesa e cadeira. Não tem jeito. É espalhado na cama. Na cama? Na cama. Isso, e peraí, pessoal, isso não é recomendável. Não é uma boa estratégia. Não. Eu deito de lado na cama, deito de lado e tudo espalhado. É um livro aqui, o computador na frente, outro livro aqui, meus cadernos do lado. Mas dá dor nas costas, dá no pescoço ou não? Peguei uma bela de uma lombalgia, mas eu sempre fui assim. Eu só consigo... Se eu sentar na cadeira, parece que eu durmo sentado. Não vai. É se adaptar ao seu próprio perfil, né? Eu, por exemplo, deitado, eu não rendo nada, cara. Fazer qualquer coisa, assim. Interessante, né? E o interessante é o seguinte, é o que você falou, não é recomendado, mas como foi um tiro de curta distância, foi uma reta final, beleza. Porque no longo prazo não seria sustentável. Você ficou com lombalgia, você falou? Fiquei. Então imagina se fosse no longo prazo, você tá travado. Hein? Fiquei sim, mas era o único jeito que eu conseguia estudar. Minha esposa fala, pô, sai daí, vai pra cadeira, senta. Não tem jeito. Era o jeito que eu me sentia melhor pra estudar. Nem em pé também você não... Nada. De pé é impossível. De pé, se eu sair pra estudar, esquece. É deitado mesmo. Aí às vezes doía um pouco, né? Eu ficava de lado, doía, que eu fazia? Eu ia no encosto da cama, ficava sentado. Saía girando. Ia girando na cama, é isso aí, girando na cama. E aí era engraçado porque era caneta pra um lado, lápis pro outro, borracha. E minha cachorrinha também dorme com a gente, subia na cama e ficava junto. Então, virava uma zona, virava uma bagunça aquilo ali, mas era o jeito que eu conseguia estudar, né? Funcionou pra você, tá Funcionou, era o jeito que eu conseguia. Vou te fazer uma pergunta, porque você comentou aqui comigo nos bastidores, que, beleza, o seu primo te influenciou, é primo, né? Primo de segundo grau. Ele é médico legista, né? Ele faleceu em 2010, ele atuou bastante tempo, ele acabou tendo câncer, ele faleceu. Aí, mas ele foi minha guia também. E aí, mas você não fez esse primeiro concurso, você fez lá atrás, né? Como é que começou o início que você realmente começou a ir pra cima das provas? Então, eu achava já, eu falei da biomedicina, eu achava interessante, e eu comecei a prestar o concurso quando era a época da academia de polícia, não tinha nenhuma banca examinadora. Quem fazia o concurso inteiro era a Cadepol. Que era o cadernão lá, Isso aí em 2001. 2001. Só que em 2001 eu tava no segundo ano da faculdade, quer dizer, primeiro não tinha nem tido a matéria medicina legal. E segundo, por mais que houvesse um milagre e eu passasse, jamais eu poderia assumir que ainda faltava mais 4 anos de medicina pela frente. Então não ia dar. Eu fiz mais para entender como que era a prova, conhecer a academia de polícia, que a prova foi na Cadepol, né? Interessante isso aí. Eu já conheci a Cadepol desde 2001 por exatamente fazer a prova. Você não volta nunca mais. Não tem espaço mais pra... Eu acredito que... Muita gente hoje em dia. E aí, depois em 2014, que teve a segunda vez a prova, aí que foi a brabeza. Eu prestei para Campinas, na região de Campinas, porque tinha bastante vaga, né? Na época tinha 6 vagas, era o que mais tinha, era 6 vagas de Campinas em 2014. Aí eu prestei a prova, fui bem, né? Tinham 6 vagas, eu estava em 10º colocado, tinham 18 pessoas que classificaram, e aí ia ter o TAF.
E eu sempre oscilei de peso, né? Hoje eu tô gordinho de novo, mas engordo, emagreço, sempre foi assim. Eu nunca tive uma meta de emagrecer e continuar a ficar. Pro pessoal entender até, ó, esse 2014, né? 2014 tinha TAF na Polícia Civil de São Paulo, hoje não tem mais, né? Então, Isso. hoje você estaria tranquilo nessa... Exato. Se não fosse isso, né? Você vai contar a história, mas não fosse Mas isso. mas eu tive que. Eu tava nas cabeças, né? Sim. 6 vagas, tava em 10º, talvez fosse chamar. E eu comecei a emagrecer, perder peso, fazer barra. Não conseguia fazer nenhuma barra mais, quer dizer, muito fora de forma. Perdi aí 10 quilos, 12 quilos. Continuei a conseguir fazer barra, conseguia fazer flexão abdominal, correr. Pô, eu tava redondo, maneira de dizer, né? Eu tava magrinho, né? Já tava ajeitado pra fazer o TAF. Aí um belo dia, eu sentei numa mesa, num barzinho com um amigo meu, um investigador de polícia lá de Itapetininga. Aí falei, pô, Adriano, e aí, tá tudo certo? Aí ele falou, pô, Leandro, e o TAF, como que você foi? Eu falei, que TAF? Pô, o TAF que foi semana passada, pô. Eu falei, não foi ainda, pô, tô correndo, tô... Não, pô, saiu no site da Polícia Civil, foi semana passada. Nossa. Eu falei, não, você tá de sacanagem, porque eu tava acompanhando só pela VUNESP. E não saiu pela VUNESP, saiu só pela academia. No site da academia. Só no site da academia, só a data lá. Só o site da Polícia Civil. Nossa vida. Eu fiquei doido, eu falei, pronto, agora quando que vai ter outro concurso? Não, 2001 realmente 13 anos, né, esperando. E realmente demorou. Eu já tava desencanando, por isso que eu falei, naquela época eu tinha 30 e poucos anos, agora eu tô 48, eu já tava, falei, deixa Já quieto. era. Aí quando eu abri esse edital que eu vi, eu falei, pô, deixa eu só ver. Né? 2022, eu falei, deixa eu ver qual que é a data do TAF já pra. Aí que eu olhei que não tinha TAF. Eu falei, putz, é menos pior, né? Aí eu olhei embaixo, tava prova oral. Eu falei, putz, e agora? O que é pior? Falei, o que vai ser pior agora? Só pra destacar pra galera, quando você fez que era pela Cadepol, realmente muita coisa saía na Cadepol. Hoje não tem mais isso, hoje tudo sai no site da VUNESP. Só que olha como era uma bagunça naquela época. Porque a VUNESP, ela meio que aplicava a prova, mas quem fazia era a Cadepol. Tinha informação que saía no site da VUNESP, tinha informação que era na Cadepol. Era uma bagunça pro candidato, realmente, né? Te derrubou isso aí. Mas aí você vê que... eu acho que quando eu tinha tudo pela VUNESP, hoje, né, que é tudo pela VUNESP, eu acho muito mais interessante. Aí outra coisa que você aprende, quem é concurseiro de verdade de carteirinha, sabe. Tem que olhar no Diário Oficial. Ponto, né? Isso aí era a minha maturidade. Eu fazia poucos concursos, eu não sou concurseiro. Eu gosto de medicina legal, fui atrás da medicina legal. E demorou esse tempo, mas eu nunca fui concurseiro. Você foi concurseiro? Não, nunca fui concurseiro. Se eu fosse concurseiro profissional, com certeza eu não ia ficar olhando em site nenhum, ia direto o Diário Oficial. No entanto, a gente tem um grupo de aprovado no WhatsApp, que o pessoal sabe até o dia que sai, que eu não sabia que era de quinta-feira. Então o pessoal fica esperando de quinta-feira. E aí fica aquela ansiedade, todo mundo, pô, e a quinta chegou e nada, né? Cada semana é uma novela. Exato. Eu ia falar até do TAF, né? Pro cargo de investigador, sei lá, agente de polícia, né? Até é questionável, assim, deveria ter TAF ou não, mas pra médico, cara, é mais longe ainda, né, cara? Não faz tanto sentido. Pra né? médico ainda dá pra pensar numa prova oral. Pros demais cargos, acho que o TAF é até mais pertinente do que a prova oral, né? TAF pra médico, ainda bem que tiraram, né? Não faz muito sentido. Não, eu também acho. Mas porque eu treinei bastante. É duro, cara. Pra quem não é esportista, é duro, viu? E aí depois que passou toda essa novela, porque em 2018 não teve pra médico legista. Não teve. Teve outros cargos, né? Não teve mais TV. Aí veio em 2022, você só percebeu quando publicou o edital, você não tava nem olhando antes quando autorizaram as vagas, se realmente... Não, eu não tava indo atrás, né? Aí um belo dia, não sei quem chegou pra mim e falou, vai abrir pra legista aí, tava... Então, na verdade, quem me avisou foi o Amaral. O Amaral é um médico legista, que já se aposentou também lá de Itapetininga, mandar um abraço pro Amaral. E ele se aposentou e ele falou, Leandrão, vai abrir pra legista, fica de olho. Ele que me avisou. Ele é médico da Polícia Civil mesmo? Ele é legista da Polícia Civil. Aí, acho que ele ficou até classe especial, saiu, terminou, E ele me estimulou também, foi uma pessoa que, me ajudou bastante. Além da influência que eu tive do meu tio, eu chamo de tio, mas meu primo, né? Ele foi uma pessoa também que sempre ficou em cima, influenciou e sempre me ajudou bastante, né? E ele falou, Leandro, vai abrir aí o edital. E eu meio que, você sabe como que é, o edital fala que vai abrir, autorizou, mas até... sair. O professor mais que ninguém sabe disso. Até sair de verdade. Uma novela absurda que não tem fim, né? Ainda mais teve a pandemia no meio do caminho. Aí lascou tudo. Aí ficou esse lenga-lenga, né? Aí quando abriu, eu falei, fiz a minha inscrição, eu falei, agora vamos montar um plano de estudo. Mas
Como que é, né? Como que é esse plano de estudo para quem nunca gostou muito de estudar? Pra galera que tá assistindo, vocês prestaram atenção. Ele começou a pensar em plano de estudo no pós-edital. Foi. E aí? Aí eu falei, e agora? Como que eu vou organizar isso aqui? Falei, vamos por partes. Aí eu olhei lá, primeiro passo, medicina legal. Opa, medicina legal, eu tenho meu caderninho de 2014, que eu estudei o livro do França inteiro, eu botei todos os detalhes do França num caderno. Então eu tinha um caderno, 2 cadernos na verdade, lotado, cheio, frente e verso, só de resumo do livro do França, que tem 1.500 páginas. Nossa. Ou seja, eu li o livro inteiro em 2014, né? Nossa. Aí eu peguei e falei, bom, tem meu caderninho. Fui lá no fundo de casa, tinha as caixas tudo bagunçado, achei meu caderno, falei, bora lá, vamos começar em cima disso aqui, porque eu não vou ter muito tempo de ler o... Pegar mais um livro de 1000 páginas, sem chance. Só que aí o que acontece? Eu com meus 2 cadernos aqui, o livro do França do lado, ainda assim eu tava inseguro. Falei, caramba, será que eu dou mais uma lida? Acabou que eu fui até a metade do livro. Caramba. Mas aí eu falei, bom, medicina legal... Não, em 3 meses, né, cara? Você ficar lendo um livro de 1.500 E é uma páginas. matéria. E é uma matéria só, né? É. E o resto, faltou o resto todo. Eu falei, bom, e agora, como que eu vou distribuir isso aí? Mas peraí, só, medicina legal você estudou pelo seu caderno. Pelo meu caderno. Foi só? Meu Só. caderno, eu li um pouquinho algumas dúvidas que eu tinha, eu fui lá no livro do França, dei uma olhadinha e... Que era o caderno que você montou lá em 2014. quando Isso tava mesmo, o estudando caderno que eu pra tinha PCSP também. montado. Porque esse caderno aí, esse aí vale ouro, viu? O pessoal que quiser comprar o xerox do caderno do Leandro, tô ó, vendendo. R$59,90, só mandar no Tô vendendo. Cadê? Ó, mas esse caderno eu vou falar, esse vale ouro, viu? Esse aí eu tenho até vontade depois de fazer um resumão, bater no computador. Que é o seu livro, né? Seu livro reta final. Vai ser um livrinho reta final, mas, né? Bem, que ajudou. bem. Aí eu falei, bom, medicina legal, ok, né? Só que você sempre fica com medo. Por quê? Qual que é o principal medo de quem tá fazendo concurso? Pô, estudei muito uma matéria, sei muito uma matéria. Eu sei, eu vou arrebentar nessa matéria. Vamos pra próxima. Quando você tá na segunda, na terceira, na quarta matéria, você fala, ai meu Deus, medicina legal, parece que eu não tô lembrando tal coisa. Aí começa a entrar o parafuso. Né? Aí que você começa a ficar preocupado. Então o que eu fiz? Eu estudei medicina legal tudo primeiro. Depois eu fui para direito, criminologia e foi aos poucos. O que eu não dei muito valor, o que eu negligenciei, que eu aconselho ninguém negligenciar nada. Cada ponto vale muita coisa. Eu negligenciei um pouco informática, que eu sabia que eu não ia avante, e negligenciei também lógica. Né? Lógico. Porque lógica, porra, é matemática. Se eu voltar para matemática, se eu parar a perder tempo na matemática e voltar, eu não estudo o que realmente precisa. E pra você tinha um grande peso, não, né? Não, o peso era igual. Então, quer dizer, eu tinha que pontuar. Na prova de teste era ponto, independente. Então, o que era mais fácil eu pontuar? Na medicina legal, que eu tava sabendo, na criminologia, que eu gosto, no direito, que eu aprendi a gostar, ou numa continha lá que eu ia ficar dando cabeçada 30, 40 minutos, pra ainda assim chegar na resposta errada. Então você já tinha uma estratégia traçada de ganhar tempo. De ganhar tempo. Sim. De ganhar tempo. Aí eu peguei e falei, bom, vamos pra criminologia. Desculpa, vamos para noções de direito. Aí eu peguei noções de direito e falei, e agora? Por onde eu vou começar? Catei o edital, olhei lá, vamos dizer, penal, artigo 4º, artigo 6º. Vamos lá, vamos ver o que é artigo 4º, artigo 6º. Aí eu entrava no computador, punha no Google, artigo 4º, artigo 6º. Aí, puta, aquela listona. Aí, tempo do crime. Eu falei, nunca ouvi falar em tempo de crime, lugar, tempo. Eu falei, pô, lascou. Eu falei, não vai dar certo isso aqui, não. Eu vou perder muito tempo tentando entender uma coisa que não é para entender. Nesse caso, eu tenho que decorar porque eu não conheço. Eu deixei no YouTube. Fui no YouTube, entrei lá. Artigo 4º, artigo 6º, tal. Vi um professor lá tentando explicar. Pô, aquele professor levou meia hora para explicar o artigo 4º e o 6º. 40 minutos levou. Eu falei, pô, mas 40 minutos eu vou estudando aqui, vai ser mais rápido, né? Aí encontrei lá um caboclinho chamado Diego Pureza. Aí eu falei, cara, Diego Pureza, vamos ver aqui esse caboclo, vamos ver o que dá. Fui lá, cliquei, artigo 4º, 5 minutos, porra, entendi. Falei, a didática do cara é legal. Falei, a didática do cara é legal. Vou Se inscreveu no canal. Aí eu falei, me inscrevi, falei, agora eu vou começar a roubar as coisas dele aqui, né? E aí fui, aí eu falei, vamos ver agora a constitucional. Aí ele pede, 1º ao 5º, pô, o 5º é longo pra caramba, né? O 1º ao 4º vai, legalzinho, é o que cai mais. Aí o 144, que eles pedem bastante e tal. Aí eu fui lá, quem vai me ajudar agora é o Pureza. Aí tchum, Pureza, aí tudo foi indo. E o que eu fazia? Eu assistia a sua aula, dava o pause, meu caderninho. Caderno e virou caderninho também de direito, e assim foi. E fui embora. E dava pausa e voltava quando não entendia, e Diego Pureza, vambora. E fui. Passei a entender e de um modo rápido. Essa foi a vantagem.
Porque antes, o que acontece? Eu não estava conseguindo entender, né? Lendo eu não conseguia entender. Com os outros professores, que era uma aula muito longa, eu estava perdendo muito tempo. Até consegui entender algumas coisas, mas estava perdendo muito tempo. Eu falei, não, vai me salvar é isso aqui. E comecei nessa linha do teu trabalho. Criminologia também. Aí eu não sabia da criminologia, eu estava só no direito. Aí quando eu abri e me inscrevi no canal, abriu milhares de coisas. Aí eu olhei assim, falei, porra, cifra dourada, cifra amarela. Falei, isso aqui é criminologia? Falei, será que tá me dando aula de criminologia? E comecei a olhar. Falei, pronto. Agora matei direito e criminologia. No entanto, foi uma das minhas maiores notas, assim, na parte escrita, né, no teste, tinha 8 questões de criminologia, eu acertei 7. Caramba, detonou, hein? E de direito tinha 8, acertei 6. Detonou. Eu vou lá pra cima. Só pelo estudo. Só que eu roubei seu ali no YouTube, entendeu? Que da hora, hein? Caramba. Então, assim, eu achei interessante exatamente por causa disso, né? Aí eu falei, vamos para raciocínio lógico, né? Mas, e você foi nessa, tipo, estudando uma matéria por vez, assim? Eu fazia a semana. Eu pegava, porque eu não dou mais plantão à noite faz um tempinho já. Isso aí que me ajudou bastante também para ter tempo para estudar, né? Então eu programava segunda-feira, medicina legal, só dava uma lida rápida, né? Revisão para nunca tirar da cabeça aquilo ali. Porque eu não sabia quando que ia ser realmente a prova. Tinha data, mas eu falei, vamos ver se vai dar tempo. Então eu ficava sempre revisando, deixava a segunda para medicina legal. Terça-feira era noções de direito, quarta-feira criminologia. Aí quinta e sexta eu brincava naquela parte da raciocínio lógico e de informática. Informática, cara, eu falei a única coisa, eu falei para minha esposa. A única coisa que pode me derrubar nesse concurso é a informática. Porque eu com 48 anos, na minha época, colegial, primário mesmo, a gente não sabia nem que era computador. Então é o que eu falo da questão da maturidade. Hoje uma criança aí de... Natural. 3 anos, pega com um celular desse aqui e dá baile na gente. Minha filha aprendeu primeiro a mexer no celular, depois a falar. É isso aí. Natural. Né? Dá baile na gente. Então, falei, informática vai... Aí eu acabei ligando para um amigo meu que mexe com TI, o Emílio, que é de Bauru. Falei, Milhaça, me ajuda aí, cara. Ele falou, putz, cara, não vou conseguir te ensinar informática da noite pro dia. O que eu posso fazer, me manda teu cronograma, posso fazer, te dar umas orientações que você vai estudar, que você vai ler. Tá bom, ele mandou, eu falei, não vai dar certo isso aqui não. Aí o rapaz do TI que trabalha no hospital também, o Marcelo, me ajudou muito. Um abraço pro Marcelo. Marcelo, tô com um problema assim. Falou a mesma coisa, doutor. Não vai da noite pro dia. Não dá, né? Dá mas me dá o edital aí que eu vou dar uma olhada, tudo tal. Pá. Aí quando eu comecei a ler informática, tentar entender, aí tem aquele negócio de decorar a tecla. Cara, isso é chato. Aquela abreviação, Ctrl+S, Ctrl+F, eu falei, porra, lascou tudo. Eu não vou ficar guardando coisa na minha cabeça que eu não sei se... E realmente cai. Coisa que cai, não tem como você escapar. Aí eu falei, bom, seja que Deus quiser. Então eu abandonei um pouquinho a informática, né? E raciocínio lógico. Raciocínio lógico, graças a Deus, caiu fora. Aí, informática na escrita, não tem. Mas aí vai aparecer a bendita lá na oral. Na oral. O que esses caras vão perguntar na prova oral, cara, de informática? Falei, puta, ferrou. Mas aí, vamos lá. Você já tá pondo oral, mas na objetiva, então deu tudo certo. E como é que foi na hora da prova? Quando você chegou a nem dar muita atenção para as questões de informática e lógico, ou ali você tentou fazer? Não, não tava difícil a prova, tá? Quem viu a prova para médico legista, a prova de informática não tava difícil, não. Porque, quer não te ajudava, que eram questões fáceis e te apontava para determinada resposta, né? Não tava... acho que eles aprenderam que o médico não é muito... Tem um pouco de fobia, né? Tem um pouco de fobia de informática. Então ele acabou fazendo uma prova relativamente fácil. Não né? faz sentido cobrar. Mas é legal que tem que vir pesado. É lógico. Né? É o que eu penso também. Então acabou que assim, das 4 acertei 3. Nossa. Joia. Quero mesmo, bem. Pessoal, deixa eu só fazer um adendo aqui. Não dá pra largar informática se o cargo for investigador. Então, médico legista na conversa aqui. Se você largar a mão de informática, não, por isso que eu falei. Tá lascado. Eu até fui enfático aqui. Eu falei, não negligencie nenhuma matéria. Que é muito alto. É muito alto. Porque hoje a gente tá falando com o Leandro aqui, mas quantos outros não negligenciaram e foram reprovados? A maioria. Daí tem um outro fora da curva que vai e passa, pode virar regra. Eu acho que o ideal não é negligenciar, né? O ideal é fazer tudo. Se você pode e sabe, tem vontade, vai atrás, porque eu meio que abandonei porque eu já tava meio desesperado já, que eu falei, não vai entrar na minha cabeça aqui, entendeu?
Então, você tava falando de como foi na prova, né? Só fazer uma pergunta antes. Você não mencionou português, né? Você não estudou português? Ah, é verdade, eu sou no português. Português tem o negócio da minha mãe, né? É que ela não sabe quanto que eu tirei na parte de teste, né? Que ela vai Você não falou pra ela. Não, ela vai me matar, né? Porque sua mãe é professora de Ela é português. professor de português aposentada. Eu falei, ela vai me matar agora. Na parte de teste tinha 8 questões. Eu acertei 4. Por quê? Tinha uma interpretação de texto, que 2, na verdade, que eu achei que fosse pegadinha. Aí você fica naquela, pô, tá muito fácil pra ser verdade. Essa história do muito fácil pra ser verdade, às vezes é aquilo mesmo e você tá pondo minhoca na sua cabeça. A VUNESP, gente, não faz pegadinha braba, não tem jeito. Eu não aprendi isso até hoje. Toda vez eu caía na VUNESP, mesmo ela não querendo me pegar, eu caía na dela. E aí eu errei, acabei. Na verdade era pra acertar 6, né? Das 8 acertar 6, mas. Tem, derrubou. Tem até não uma me técnica que derrubou. você ensina na Academia DP lá de se você leu a pergunta e a sua intuição é que aquela é lá, não rever depois. É, a pior coisa é mudar o negócio gabarito. assim, né? Porque tem muitos negócios. Às vezes a gente fica- faz questão de outras bancas, tipo CESP, FGV, aí fica, meu Deus, tudo é pegadinha. Aí vem a VUNESP de graça, tô aqui, aí Normalmente. a gente cai. E é isso que o Robert falou, é muito importante, que a questão eu brinco que é acertar a questão com base na intuição. Pega lá o Leandro que estudou português. E aí pegou um assunto ou outro que não ficou tão claro, mas você estudou. Aí vem na hora da prova alguma coisa que te diz que é a C. Pô, é a C, vai nascer e tal. Aí você pensa que é pegadinha, que é o examinador tentando derrubar, que é Não o pode ser a C, capeta, não é não possível. pode ser a C e tal. É. Aí você vai na E. Aí Aí lascou. quando vai ver o gabarito, era a C. Que é o seu cérebro tentando te dar a Foi resposta certa. exatamente o que aconteceu comigo. No Não entanto, muda, né? Não muda. eu saí daquela da mudança e realmente era anterior. Era Foi anterior. exatamente. Você o que não tem aconteceu. certeza que não é aquela alternativa, deixa lá, cara. Não Se muda. for a primeira que você colocou, deixa lá. E português assim, também na VUNESP assim. Português é o feijão com arroz, né? Não tem. É crase que vai cair, pode estudar, porque uma vai cair, cara. não tem jeito, né? Regrinha de crase. É. Que é mais? Que Interpretação interpretação de texto vão 2 ou 3, às vezes. Não, às vezes 4, porque depois 2 textos, né? É. Às vezes são 4 interpretações de texto, uma de crase, já foram 5 de 8, né? Aí tem uma de concordância verbal, nominal, que eles dão uma apertadinha só para o cara não gabaritar. E a base da VUNESP é essa aí. Não tem muito né? segredo. Não tem muito segredo. E na sua prova, o que tava pesado de verdade? Você sentiu, pô, aqui estão apertando. No teste, você diz, Objetivo. na objetiva, Porque você falou pra mim, eu quero que você repita aqui pra galera, que medicina legal, você detonou, né? mas não tava. Tinha algumas questõezinhas que estavam chatas a medicina, algumas pegadinhas ali, uma coisa mais de rodapé de livro, vamos Sim. dizer. Né? Mas pesada mesmo. Cara, eu Não não. objetiva nada. No objetivo, acho que foi assim, uma prova suave. Eu acho Sim. que foi uma prova equilibrada, uma prova honesta. E medicina legal, que é a matéria de maior peso, eram quantas questões? São 48 questões. Você acertou quantas? 36. 36. É, Você falou que 36 você fala a segunda maior nota do estado, né? Não, a segunda maior nota do pessoal de Sorocaba. Sorocaba. Quem fez a maior nota de medicina legal que acertou mais fez 38. E eu, em segundo, fiz 36, mas de medicina legal, Mas né? detonou. Mas aí eu teve o pessoalzão lá que foi 80 e pouco. Então vamos matéria por matéria pro pessoal entender. Então, medicina legal você mandou bem, né? Português você acertou Média. na Metade. risca. na média ali. Informática, Informática, das quatro? 4 foram 3. raciocínio lógico. Das 4, eu acertei uma. Olha só. Ah, você não jogou pra baixo. Que nem eu falei, como eu já tinha montado uma estratégia, eu falei, eu não vou ficar perdendo meu tempo com conta. Eu vi qual que tava mais ou menos fácil ali, resolvi, bateu, achei o resultado, pus. As outras 3 que não estavam entrando no resultado, eu falei, nem vou perder meu tempo. Aham. Aquele negócio de não sei o que, verdade, Tabela verdade. O cara fala, nem, viu, não aprendi agora, não vai ser, nunca aprendi, não vai ser agora que eu vou aprender. Larguei mão disso aí. E aí, criminologia? Criminologia, das 8, acertei 7. Aluno do né? Diego, né? Aluno do Diego. Foi o que eu falei, foi o que aproveitar salvou que foi. mesmo. E das 8 de direito, noções de direito também, que o Diego ajudou, 6. 6. Pô, mandou bem pra caramba. Criminalística cai também, não cai ou não? Não, parece que vai cair agora. Ah, né? é. 2022 vai vai ser sair. pra, Que vem, pra pesado. perito 2023 vai ter. E aí a prova escrita? Tava difícil? Como é que foi pra você? Eu nem lembro como é que era a distribuição da prova escrita. A escrita eram 2 de medicina legal, valendo 25 pontos cada uma. Um bloco dividido entre A, B e C, se eu não me engano, de português, que também valia 25 pontos. E uma de criminologia, outro bloco de criminologia valendo mais 25, totalizando os 100 pontos. Né? Mas peraí, ó, antes da gente falar como que foi a prova oral, né? Como que foi? Então, até agora, até a prova objetiva e a escrita, você estava estudando pelo seu
Pelo meu resuminho. Seus resumos você já tinha. YouTube. E um pouco do YouTube do Diego. Eu fui peneirando, eu fui catando, eu fui garimpando tudo que eu tava achando de coisa boa, eu tava pegando. E aí, depois que saiu o resultado lá, você viu que o senhor foi aprovado. Fui aprovado. Aí você se inscreveu na mentoria da Prova Oral do Diego. Mas agora eu tô falando, ainda tava falando da escrita. Não, Tava falando da escrita, né? Porque foi no mesmo dia, né? Como foi no mesmo dia, a gente já fez. foi mal. Isso aí foi muito pesado. Inclusive, eu achei, muito pesado. Eu achei muito pesado você fazer uma prova de teste, 80 testes de manhã, chegar a comer alguma coisa, passar uma água no rosto, mas 2, 3 horas ali fazendo escrita, tendo que pensar, porque você não pode passar do gabarito errado, que se você rasurar já perde ponto. Então, assim, eu achei meio pesado. Sim. Né? Nossa. Mas vamos lá, aí eu fui fazer a escrita. A escrita são 2 de medicina legal, cada uma 25, português 25 e completando 100 pontos mais 25 de criminologia. Aí fiz a primeira de medicina legal, se eu não me engano, eu estava perguntando sobre... Ele deu um caso clínico, era sobre conjunção carnal. Ele queria saber o que era conjunção carnal, se naquela história teve conjunção carnal, e parece que era um parente que abusou de uma criança, queria saber, beleza, eu fiz, escrevi tudo, matei, 25 pontos, dos 25. Aí que entra o meu problema, que eu falo que eu acho que eu devo ter algum déficit de atenção, porque... Ou empolgação, né? Não sei qual que é pior, se é déficit de atenção ou empolgação. Como eu tava... Existe um problema também de estudar muito uma matéria. Você acaba ficando muito... Se aprofundar além do que o concurso exige. Isso aí acaba te atrapalhando um pouco. Foi o que aconteceu comigo na segunda questão de medicina legal. Quando eu fui olhar minha nota, eu olhei lá, tava lá 10 das 25. Eu falei, opa, peraí. Eu mato a pau no primeiro, 25 pontos, 25. Aí depois chega nas outras 25, eu faço 10 pontos. Eu falei, porra, onde que eu errei? Coisa errada aqui. Até então eu não sabia onde eu tinha errado. E eu fui pedir revisão até depois que eu entendi o que aconteceu. Era outro caso clínico, falando de um corpo que foi achado com sinais de asfixia, tal, e assim vai. Aí ele perguntou a A, eu acertei, que valia 5 pontos. Perguntou a B, que eu acertei, valia mais 5 pontos. E a última valia 15 pontos. Que eu zerei. Por que eu zerei? Ele perguntou quais eram as características externas de um cadáver com asfixia. E eu, na empolgação de escrever nome difícil, que tava tudo guardado na cabeça, Etienne Martin, aquelas coisas tudo, eu falei, puta, arrebentei. 100% já era. E comecei a escrever de interno. Nossa. Mas escrevi muito de interno, até minha letra é meio grande, até apertei pra poder fazer bonito. Quando eu fui olhar, pô, 0. Então aí, quer dizer, dos 50 pontos, vamos dizer, da soma, eu fiquei com 35 da medicina. Você sabia a resposta, mas você se confundiu no enunciado então ali. eu perdi assim 15 pontos de graça. De graça. Empolgação. Quer dizer, eu sabia o que eu tava fazendo, mas errei só o interno e o externo, troquei, mas enfim, Nossa. né? Aí foi pra português. Português, de novo, crase, né? Aí foi uma pegadinha que eles fizeram, que acho que foram pouquíssimos, eu não lembro exatamente o que foi. Ele perguntou tudo de crase, né? E eles fizeram uma pegadinha que pouquíssimas pessoas conseguiram se safar dessa aí. Conseguiu só fazer os 50% pra livrar. 50% não, sair do zero pra não zerar em nada, pra não zerar em nada e não alguma perder. E aí, criminologia, mais uma vez, Diegão ajudou lá, que caiu uma coisa que você martelou e falou, esse vai cair, esse é certeza, esse. Eu peguei e fui na onda e foi. O que era? Era sobre a função da Polícia Civil perguntou. Entre os objetos. Primária, secundária, terciária, né? Primeira seleção. A primeira seleção e tal, e qual que era o papel da Polícia Civil. Caiu isso aí. Nossa. Aí eu fui olhar minha nota 19,5 de 25. Mas aí tudo bem, porque eu devo ter escrito, ou eu perdi nota em questão de escrita, ou eu quis falar mais que eu sabia e acabou ficando, mas aí foi uma nota justa. 25, 19,5, ficou uma nota justa. Eu acabei fazendo 64,5. Foi bem. Aí eu olhei que fui aprovado. Quer dizer, fiz 71,25 no teste, 64,5 na escrita. Foi bom. Pra oral. Tá dentro. Tô dentro, vamos lá. Aí eu falei, e agora? E agora? Que eu nunca tive prova oral, muito mais de concurso. Falei, agora a coisa vai ficar feia. Então, interessante que até agora você tinha estudado meio que independente, assim, né? Correndo atrás, sim. lendo, pegando resumo que você tinha feito, né? Isso é impressionante, né? Até porque você até falou, assim,
Não era aquele aluno exemplar, Não, né? não, Mediano. nunca- Isso pra mim parece a história de um aluno exemplar, que o cara se vira sozinho com tudo, né? Independente. Bastante interessante isso daí. Maduro, pelo menos. Mas Maduro. daí você ficou. Eu cheguei na maturidade, né? Mas aí o chão caiu aí, né? Pra se preparar pra prova oral. Aí você nem explicou, inclusive, se você teve uma preparação pra escrita. Ou não teve. Nada. Só o seu caderno lá todo dia. Tudo ali eu tava escrevendo. Eu preparação. entrei mais ou menos na didática que você estava passando. Você falou, pessoal, vocês têm dúvida? Escrevam. Né? Eu falei, teus vídeos você ia perguntar qual dia, qual capítulo, eu te falo qual que é, porque eu vi praticamente todos, né? Até alguns que não interessavam muito, da área de direito, porque não foi, o nosso edital de direito não caiu tudo igual ao do investigador, teve umas diferenças. Mas às vezes passava um vídeo, eu não parava de assistir, eu assistia para entender como que era, achava interessante, né? Aí você acabou martelando, falou, ó, tem coisa que eu tenho certeza, cair Maria da Penha, essa nova agora de abuso de autoridade. O controle social realmente eu martelei bastante. E caiu. Agora que você falou, eu achei até interessante, que caiu pra vocês, e se não me engano, caiu pro investigador. Mas o mesmo assunto matou em 2 provas escritas ali. Aí vai cair de novo. Isso aí os caras adoram, né? São coisas assim, clássicas. As cifras são clássicas, né? A prevenção primária, secundária, terciária. Agora os caras estão apertando um pouco mais, que tem gente que tem dificuldade para essa parte que são os expoentes das escolas, tudo tal, mas eles estão apertando. Inclusive na oral, que nós vamos falar da oral daqui a pouco, que é o aperto que foi. Bom, aí consegui a aprovação. Falei, e agora a prova oral? A prova oral, eu não vou conversar com o espelho, não vai ter jeito. Falei, o que eu vou fazer? Falei, quem que vai me salvar de novo agora aqui? O Diego, só que ela falou, agora eu vou comprar o pacote, comprar o estudo, porque eu quero entender como funciona. Eu quero me destacar, quero conseguir passar, porque eu acho que eu vou ter problema na oral. Aí quando o Diego falou lá que ele ia abrir a mentoria pra prova oral, aí você fez sua inscrição. Aí eu fiz minha inscrição. Aí eu fiz minha inscrição na mentoria do Diego Pureza. Falei, agora vamos lá, vamos ver o que ele tem pra soprar pra gente aqui. E aí o que acontece? Eu percebi que o professor Diego fazia muito simulado com o pessoal, para investigadores. E eu quietinho só ficava assistindo. Você não participava? Não participava, nem queria. Eu falei, não vou passar essa vergonha, porque se o Diego me apertar numa pergunta e eu não souber, cara, isso aí tá um monte de gente vendo. E é ao vivo e não tem como fazer nada. Então eu falei, não. Pro pessoal entender, na mentoria pra prova oral tem os encontros fechados, em grupo, né? Mas é ao vivo ali, no Zoom, né? Aí esse você não entrava. Só assistia. Mas aí você assistia a gravação depois na plataforma. Isso, aí eu assistia a gravação na plataforma, via onde que pegava mais, onde que era o erro dos caras, se eles falavam muito rápido, se eles paravam muito para pensar, para falar, então eu comecei a observar os erros e os acertos, né? Sim. Ou quem tinha uma influência melhor, quem tinha uma dicção melhor e tudo, eu comecei a entender. E o professor Diego explicando conforme, fulano, o pessoal entender, que acho que ainda não fez a mentoria, faça porque vale a pena, para o pessoal entender como que funcionava. O pessoal errava, aí o Diego corrigia como se fosse o examinador. Chegava lá, falava, fulano, você foi bem em tal parte, mas você esqueceu de falar uma coisa importante, assim, vai te corrigindo. Então eu achava isso interessante, eu até tinha vontade de fazer, mas eu fiquei com medo, eu falei, não vou assumir esse risco não, porque ele pega uma braba aí, eu vou passar vergonha. E pior que isso é importante, né, pra você justamente perder o medo. É cirúrgico, né? Pra melhorar, né? Mas eu falei, não vou arriscar, não vou entrar nessa não, porque eu vou passar vergonha, não vai dar certo isso não. Eu fiquei quieto na minha, mas eu assistia, entendia. Eu lembro até das coisas que você falava, assim, gente, na hora de se for vestido, qual o traje de vocês? Pô, você falou outro dia, foi um cara que fez tudo de marrom, de bege. Falou, pô, isso aí estragou tudo, tá? Aí outro fez isso, aí você dá aquelas dicas, não fale muito perto do microfone, parece que tá respirando ansioso, cansado. O examinador entende que você tá nervoso, fale, tira o rosto. Aí eu comecei a pegar todas as dicas e assistindo tudo. Aí, inclusive, vocês foram assistir as primeiras arguições. Foi. E estavam pondo pra gente ir revendo, né? E eu acabei vendo também pra ver a matéria que caía, tudo e tal. Só uma pena que não teve no começo medicina legal, né? Não teve. Que não teve como fazer, que acho que agora que você tá montando uma plataforma legal, que eu vi. Antigamente eu entrei, nosso curso não tinha medicina legal, agora tem. Eu entrei esses dias aí, eu vi, achei a plataforma ali bacana, acho que agora... Aí eu peguei e falei, bom, vamos ver o que dá agora, vamos pra prova oral. E eu achei que realmente valeu o tutorial, as dicas, valeu desde o começo. Como se cortar.
padrão, como você se portar, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, como você tem que olhar, não pode olhar. Lembra de você falar direitinho, evita de olhar para um só. Tem aquela pegadinha do. Sempre. Eu acho que eles fazem um teatro ali dentro. Tem né? alguns que encarnam personagens. Tem um teatro ali, porque você falou, ó, você vai ser o mal hoje, e você vai ser a boazinha. Os caras querem ver para quem você tá olhando. Se foge muito do malvado. Isso acontece bastante. O cara de criminologia, cara, ele fazia assim, ó, ele cruzava o braço e ficava assim pra gente lá embaixo, assim, ó. Aí eu falei, eu vou encarar, eu lembrei que o Diego falou, não tenha medo não, vamos encarar. Eu olhava pro cara também, falei, vamos embora, né? Então, pra saber. E a professora de português era boazinha. E o cara de criminologia de direito era os carrascos, né? Então, vamos. Aí eu fui fazer a prova, o jeito de se portar. Mas só te cortando antes, você chegou a assistir alguma de alguns colegas antes? Chegou aí lá no dia? Não fui. Você não foi nenhuma? Nada, nem pisei lá. Só foi pra sua, entrou, fez a sua... É porque assim, a minha rotina lá em Tapetininga é meio corrida. Então, pô, tirar um dia pra ir, e final de semana acho que parava, né? Parava, era só de segunda a sexta. Puxa, então no seu dia imagino que a tensão tava mais alta. Sim. Porque eu falei, poxa, mas como será que deve ser isso aí? Mas foi bom exatamente esse tutorial do professor, exatamente por causa disso. Porque você acalmou a gente como se estivesse lá dentro. Sim. Eu tinha a sensação, quando você falava das provas, como que era a arguição, tudo, parecia que eu tava lá dentro. Eu me imaginava, ele falou, ó, faz isso, aquilo e tal. E foi exatamente o que você falou. O que você falou bateu, né? Por isso falava, vai ter gente que vai encarnar o papel de bom, de ruim. Não senta de qualquer jeito, não senta na cadeira largada, reto, microfone reto, a linha, fala, tira o roupa. Perfeito, evita de cruzar a perna. Tique nervoso, né? Tique, exatamente, fazer assim, perna balançando, tudo tal. Eu falei, eu vou seguir essa linha aí. E foi perfeito, deu certinho. Aí no seu dia você foi um dos primeiros ou não? Não, sorte que eu não fui. Eu tinha até comentado que a primeira que foi Jesus amado. Eu não queria estar no lugar dela, não. Apertaram. Puxa vida, apertaram de acordo mesmo. Aí, mais interessante ainda, né? Que minha esposa também foi junto. Ela falou, eu vou assistir. Eu falei, não vai não, que vai me deixar nervoso. Ela falou, não, eu vou sim, eu quero ver. Tá? Eu falei, não faz isso, pelo amor de Deus. Porra, eu sentei lá na frente, quando eu olho pra trás, quem tá lá. Nossa, ela foi mesmo. Mandar um beijo pra minha mulher, ela lá que me aturou pra caramba. Eu largado na cama, ela tinha que dormir na outra cama, porque eu espalhava todos os cadernos, me aturou durante 3 meses ralando. Tava dormindo com os beijo lá, obrigado, dormindo junto com os cadernos, tava apertado. E, bom, é isso, aí eu fiz a prova, pegado. Mas você lembra de quando te chamaram, que você levantou pra lá? Você tem que ir lá assinar a lista, tal, a presença. Sim. Eles chamam, né? Se eu não me engano, eu fui o 4º ou 5º. No começo. Éramos em 12, já tinha 2 ausências. Só no meu foi bem no começo. Só no meu dia já foram, o meu foi dia 2 de junho. É importante destacar, porque a sua prova, a sua fase oral, ela bateu recorde de reprovação, porque em concursos anteriores não era assim. E se a gente for comparar com delegado, médico, investigador escrivão, o de médico teve o maior percentual de reprovação. Deu uma galera mesmo. O pessoal fez um levantamento, eu tenho um grupo lá, depois eu vou passar para você. Eu tenho um levantamento que o pessoal fez entre reprovação e ausência. E foi alto os dois. Foi alto. Tanto de reprovação quanto de... E eu vi muita gente... É o que eu falo, a prova oral ela é muito subjetiva, né? Eu vi muita gente boa cair, eu vi muita gente... Mais ou menos embarcar, entendeu? Porque às vezes você cai... O cara mais ou menos cai num dia que só tem examinador bonzinho, uma avaliação diferente. O cara muito bom cai igual a primeira candidata do seu dia. Uma banca muito rigorosa. Judiário dela, cara. Por um detalhe não passa. E uma outra coisa, uma outra lição que eu prestei atenção, que você tinha explicado no tutorial da prova oral, você sempre falava assim, toda vez que for fazer a prova oral, sempre espera toda a pergunta, pensa e responda com calma. Às vezes a pessoa se apavorava. Outra coisa que você falava que eu guardei, não tente inventar mais do que você sabe. E se você sabe, joga a isca e deixa quieto. Eu guardava tudo que você falava. Não sai falando tudo. Se você tem de 1 a 10, gasta até o 7. Joga a isca por 8, 9, 10, que ele vai... Exatamente. Você falou. E perfeito. Você vai deixando, vai conduzindo ele, e não ele você.
E você saiu bem. Eu fui bem assim, fiquei muito nervoso, mas aquele nervoso interno, sabe? Sim. Igual o pessoal, os pacientes falam, tá com febre, mas tá com febre interna, né? Eu tava nervoso interno, não tava aquele nervoso transparecendo, aparentando, tremendo, né? Tique, nada disso, mas, pô, tava mil. Tava o que a gente chama de o patinho na lagoa, né? Em cima, assim, da água, tá tranquilão, embaixo tá... Lá embaixo tá aquelas patinhas. Exato, porque, ó, eu vou falar, tava nervoso. Mas você falou uma coisa interessante, você falou que seguia tudo que eu falava, mas o que você fazia no seu dia a dia? Você treinava? Você só ouvia e mentalizava aquilo? Não, eu sei fazer isso aqui. Ou você realmente treinava em casa, falava com alguém? O que você fazia pra treinar? Colocar pra fora mesmo? Ó, Diego, eu tinha um pouquinho de facilidade, porque, como eu falei, como meus pais eram professores, quando eu tava fazendo a biomedicina, eu dava aula voluntária para criança em colegial, até colegial dava. Então, aula de biologia, sobre parasitose, essas coisas. Então, a parte de desenvoltura de falar não era um problema. Não era meu problema. Então, eu falei, pô, não vou ficar em frente ao espelho, essas coisas. Porque eu mesmo vou acabar dando risada de mim mesmo no espelho, aquelas coisas meio... Aí eu também chegava pra minha esposa e falava, vamos lá pra você me ajudar. Ela falou, não dá certo porque eu vou ficar rindo da sua cara, então... Se você quiser, faça com o professor. Eu falei, não, então deixa, desencana. Vamos, o que tá estudado tá, é papum. Você sabe, eu não vou ficar enrolando o examinador, entendeu? Vai perguntar pra mim o que é isso, eu não sei, excelência. Lamento, não estudei, não sei, não me recordo, ponto, acabou. Então né? você pegou o padrão e o resto era conteúdo. Exato. Você entrou naquele grupo do Telegram que a galera ia colocando as perguntas lá? Não, eu não tenho. Sorte sua, tá? Porque aquilo pilhava a galera de uma forma absurda. Não, e deixa o pessoal mais ansioso ainda, né? Você vai pondo coisa, aí fica muita especulação. O grande problema, que inclusive está sendo hoje com o nosso grupo, é a especulação. Porque como a gente não sabe quando vai começar a academia, uns falam, falei com fulano, vai ser no meio de novembro. Os boatos. Outubro, não, porque outubro tá aqui agora, não, só o ano que vem, quer dizer... Tá os 189 negros lá, só que um fala uma coisa, outro fala outra, pô, você sabe de nada. Tá deixando os caras cada vez mais loucos. Não. Os caras estão tudo surtados no grupo dos aprovados ali. Então o negócio é deixar fluir, ué. Eu já me programei para isso. Eu falei, eu acredito que eu vou passar, e graças a Deus passei. Sim. Então eu me programei para isso, inclusive financeiramente. Porque pro médico isso é um grande problema também. O médico, quer não é que médico é rico, todo mundo fala, pô, médico é rico, é milionário. Não é rico, é milionário. Eu trabalho em 5, 6, eu trabalho em 7 lugares. Nossa. Entendeu? Então, se for somar tudo, eu trabalho em São Miguel, já trabalhei numa cidade vizinha, Campininha, Gatuba, eu ajudo a coordenar o hospital lá, a Galob, que é o hospital da Nípola, de Itapetininga, quer dizer, eu tenho vários empregos, então, quer dizer, a sua renda, lógico, acaba sendo uma renda boa, mas trabalha bastante, mas acaba sendo uma renda boa, né? Agora, como que você vai fazer? Vai parar, né? Vai voltar a estudar, com conta na sua casa, então eu já me programei até financeiramente. Você falou que não dava nem plantão mais, né? Agora, plantão já não vai dar quando entrar na academia, vai ficar praticamente de manhã à tarde lá dentro, vai dar plantão à noite, para no dia seguinte você tá arrebentado de novo. Então não tem lógica. Então acho que você tem que ter uma programação. Então isso aí que tá afligindo muito o pessoal do grupo, né? Fala, pô, será que eu largo do meu emprego já? Não largo, espero. Então, entendi, precisa gerando essa ansiedade que quer se programar. Porque geralmente o perfil de quem faz para investigador, para escrivão ou para delegado mesmo, é aquele perfil que o cara fala, não, eu vou parar, vou ficar morando com meus pais e vou estudar, vou me dedicar para isso, porque vai ser minha carreira pro resto da vida, vai ser isso. O médico já tem uma carreira, ele já tá ali. Ele não vai largar, né? Não vai largar. Ele não vai trabalhar só de médico legista PCSP, né? Exatamente, ele vai ter pode associar tudo. Você falou uma coisa que é verdade, porque, pô, a gente tá cansado de receber pessoas aqui que às vezes o cara tem formação em engenharia, o Ramon é engenheiro, engenharia, tem direito, cara de engenheiro mesmo, Ramon. E é uma galera que quando passa pela crise não trabalha na área, então você vai ver no Uber, muito engenheiro, muito cara bacharel em direito, mas o médico não. Eu nunca vi nenhum médico, por exemplo, no Uber, então sou cardiologista, né? E tá ruim o momento agora? Não vê. Então o cara ele não larga a profissão, que é uma profissão que exige bastante tempo e tal. Então realmente essa transição é muito complicada, né? É difícil para a maioria das pessoas, né? Você pode ver que até a idade do pessoal que está sendo aprovado é uma idade até mais nova, porque é o cara que acabou, muita gente ali acabou de se formar e ainda não sabe nem para onde vai. Não construiu uma carreira ainda na medicina. Não construiu, então o que ele faz? Então eu vou me levar onde o concurso me jogar, vamos dizer assim, e de lá eu construo minha carreira. Eles estão fazendo o inverso. Agora, eu já tô há 15 anos em Itapetininga, eu não tenho como sair. 15 anos não, tá com 10, 12, 13, 14 anos eu tô em Itapetininga. Não tem como eu sair de lá
Vamos supor, se minha carreira fosse aprovado em Santos, que é de onde é minha família. Ah, foi aprovado em Santos, não tem como conciliar. Não tem como você sair e voltar, Mas né? como você vai fazer agora pra estudar na Cadepol o período lá? Então, aí o que acontece? É isso aí que eu tava falando, eu já me programei. Então, as minhas cirurgias, o rapaz que opera comigo, que a gente opera junto, né? A gente é parceiro de cirurgia, ele foi aprovado também. Dr. Murilo, um abraço pro Dr. Murilo. Murilo é parceirão nosso aí. E o Murilo também foi aprovado. Então, as cirurgias eletivas que a gente faz, vai ter que parar. Então, vai ter que brecar essas cirurgias eletivas pra gente ir pra academia. Então, esse dinheiro que a gente contava com as cirurgias eletivas, já tinha que ter guardado lá atrás, quando você imaginava que pudesse passar ou não. Então, eu tinha 3, 4, 5 meses para começar a economizar. Aí o Murilo passou também, e mais um amigo nosso, Francisco, também, o Neuro, passou, os 3 de Tapetininga. Então, o que acontece? Esse dinheiro que a gente iria receber vai parar. O meu plantão que eu faço na clínica médica ali, eu vou deixar de receber, porque a gente é autônomo, é PJ. Eu vou parar de receber. Você tava faltando, porque não é CLT, né? Você vai parar de trabalhar, vai deixar de receber, quando você puder, você volta. Eu tenho um concurso municipal, então o que eu fiz? Graças a Deus, já estou no quinquênio, já tenho uma licença-prêmio e tô com 4 férias pra tirar. Então, pra mim, porra, o pezinho de meia já tá ali, porque eu vou entregar as 4 férias pra ficar os 4 meses na Cadepol, o dinheirinho das férias vai estar ali, vai vir. Pô, joia, já foi. E a cirurgia letiva, que é o grosso que a gente faz? Você vai ter que parar, isso aí não tem jeito. E a polícia que vai pagar? Não, a polícia todo mundo falou que não paga no primeiro mês. Uns 2 meses. 2, 3 meses. Então assim, vai ter que ter o dinheiro e vai ter que mexer na poupança. Mas na hora que começar a pagar também já se estabiliza, né? Aí acabou. Aí quando começar a pagar, você também praticamente termina a academia, aí você tá no trabalho, né? Aí você tá dentro da confusão. Já se preparou com bastante antecedência pra isso, então. Eu já deixei um pezinho de meia porque eu falei, não, dessa vez eu vou. Tava tendo muito percalço, tava difícil, falei, não vai, eu falei, não, agora vai ter que ser. Leandro, você não teve uma amostragem grande, você falou que não assistiu dos colegas, você viu ali só quem foi na sua frente. Só quem foi na minha frente, eu já assustei com isso. E aí quando você terminou a sua arguição, que você tem a opção de ir embora ou ficar ali pra ver os demais, você assistiu os demais ou você foi embora? Foi embora. Foi embora. Quando você saiu, você já sabia que tinha passado? Falou, não, tem que esperar mesmo e ficou apreensivo. Como é que foi a sua reação ali na hora? Então, quando eu saí, eu sabia que eu tinha tido uma média. Sim. Falei, bom, aprovado. Aprovado não, né? Sobreviveu, né? Sobreviveu. Né? Então, assim, posso não estar bem colocado nem na classificação do 189, mas eu tenho uma classificação. Se eu tiver em 200 e pouco, 300, sei lá que seja, eu vou estar lá, porque eu percebi que tinha ido bem. Inclusive, eu dei muita sorte. Ou eu tava muito nervoso, eu dei muita sorte. Porque o professor de informática, eu tava comentando, né? Fala da informática, era seu calcanhar de Aquiles. A informática que foi a braba, eu falei, pô, vai me derrubar na oral. O que o cara vai perguntar na prova oral? Aí ele fez a primeira pergunta. Ele perguntou como que eu montava a fórmula da hora no Excel. Eu falei, pô... É mais fácil o cara me perguntar como monta um foguete da NASA, né, cara? Porque, porra, que jeito que ia fazer? Forma da hora, velho. Eu falei, aí eu tentei puxar, falei, excelência, se o senhor perguntasse de soma, divisão, média aritmética, eu até respondia pro senhor, mas não me recordo, pra ver se ele, né? Ah, se recorda, então vamos pra próxima. Eu falei, pronto, já foi uma chance pra trás. Aí ele perguntou, aí ele realmente deu a questão. No endereço eletrônico do e-mail, o arroba separa o quê? Falei, porra, legal. Questão dada, nossa, né? Aí respondi e tal, falei, agora vai vir a terceira. Ou o cara me rebenta, se eu acertar, minha nota sobe, ou o cara me põe lá embaixo, eu caí abaixo de 50%, vou rodar exatamente onde eu tinha quase certeza que eu ia dançar. Ele olhou pro presidente da banca e falou, tô satisfeito. Puxa. Quase que eu virei e falei, eu também. Quase que eu odeio, eu tô satisfeito. Aí ele pegou e falou, presidente, tô satisfeito. Eu falei, acabou, aí fui pra próxima. Aí 50%, quer dizer, já segurou. Então o meu problema, o meu medo era ali. Porque medicina legal, ela fez as perguntas, ali eu bati, foi de bater levar, falei, pô, legal, fui bem. Aí passou a segunda, foi informática, foi essa aí. Aí eu já respirei, aí foi português, aí minha mãe ficou contente, Dona Célia ficou contente. Mandou bem. Na oral mandei bem. Na oral ela foi lá, perguntou uma pra soletrar,
Outro era um plural composto, que pega bastante, isso aí cai pra caramba, plural composto, matei também. E um que ela jogou uma frase braba ali, que ela botou um que no meio ali, eu falei, cara, esse que é pronome relativo, e vai ser. Aí foi. E foi. Aí eu gabaritei. Essa eu tenho certeza que foi 100%. Aí depois foi criminologia, que foi com o professor lá, o mestre que eu falei que tava com cara de bravo. Ele me apertou um pouquinho, mas consegui sair. Foi bem. E depois direito também, que eu achei interessante do direito, que eu tinha até comentado com o professor Diego, é exatamente isso. Eles não estão alguns professores não estão pegando muito Decoreba. o decoreba, eles estão dando um casinho e tá pedindo pra você, história, né? conta uma história e pede pra você se livrar dessa aí. Eu acho que esse é o tipo de Analisar. pergunta pertinente pra prova oral. Eu acho legal, acho Questão interessante, acho assim, porque é a situação do dia a dia que você vai passar. Ele vai querer saber a sua conduta ali, né? Ele não vai querer chegar lá e falar, vem cá, meu amigo, porque você está participando da lei, número tal. Não é isso que ele quer. Fala, não, amigo, você vai acontecer isso, aquilo, outro. Eu acho que é por aí, né? Então, acho que assim, foi uma prova, no geral, vamos dizer assim, da VUNESP. Eu achei interessante a prova, né? Fico chateado por alguns colegas que estudaram bastante e não conseguiram ser aprovados, porque é aquela história, é uma loteria, não é um sorteio, né? E se você sortear com questão tudo braba, não tem. O cara tá detonando. Poderia ter acontecido comigo. Exatamente. Imagina uma mais de informática poderia ter derrubado. Ah, sim. Tá Exatamente. Se o cara resolve falar, não, eu vou pôr a terceira. Se o cara põe de repente uma terceira, que pra ele é fácil, na intenção de me ajudar, achando que eu também achava que era fácil, verdade. ele me derrubava. Já Entendeu? era o concurso. Acabava com o Então, quando concurso. você saiu confiante, tô na classificação. Saí, inclusive, com um desabafo, eu saí com as pernas mole dali. É uma tensão, e eu não tô acostumado, né, médico, a gente não tá. Porque o médico antes usava branco, depois começou a usar jaleco, e eu não tô acostumado a usar roupa social que teve aqui, né? Perto, né? E como eu já tô gordo aqui, o pescoço, cara, você põe aquele Tá negócio. enforcando ali. Não, pra virar. E esse meu eu. amigo que também foi aprovado, o Murilo, ele também é gordinho, né? Aí eu falei, cara, não tá fechando a gola aqui, cara. Como que eu vou entrar com a gravata com a gola aberta? Aí ele virou e falou assim: tem um truque de gordo que você não sabe, né? Eu falei, o quê? Você tira o botão daqui e põe na ponta. Você entendeu? Porque o que acontece? Ó, aqui tá. Fecha aqui, né? Se o botão estiver mais longe, você tem mais espaço pra fechar. Aí. O botãozinho da gravata ali. Não, da camisa pra poder camisa. fechar a gravata, senão não fecha. É que vocês são magros, mas pô, você pega um gordinho que nem eu aqui, na hora que você vai fechar, trava no pescoço, não vai. Aí da última hora minha mulher correu lá a mulher que mexe lá, faz a costureira chegou lá e falou, ó, ele pediu pra botar, ela achou estranho, mas aceitou, pô. Aí deu certinho, pô, fechou, pô. Aí eu tava assim, aí eu ficava assim no pescoço, né? Aí eu virava assim, a minha esposa junto comigo no Uber pra gente ir lá. Viu? Não sei o que, eu falava, fala. Aí daqui a pouco, Aí eu virava assim, falou, para, você tá parecendo um robô, se você fizer isso na frente do examinador, você vai tomar pau. Mas a cabide, né? Não, você tá louco, e aquele calor abafado e aquele enroscando, eu falei, não é pra mim. O duro é você tentar virar o pescoço e estourar, né? O botão. Nossa. Não, então, esse era um dos medos, por isso que eu virava pra estar com torcicolo, né? Tô travado. E como médico, é engraçado você falar de tensão, porque você é um cirurgião. É. E você não tem a mesma tensão numa cirurgia. A prova oral foi bem mais tensa pra você. Foi mais tensa. Tudo Porque é prática, né? é prática, né? Porque assim, as primeiras cirurgias, quando você faz residência de cirurgia, as primeiras cirurgias são realmente. Você fica tenso, né? Eu comparo a um piloto de avião. Tentar com o piloto e o copiloto, né? A partir do momento que você faz o voo solo, que é o problema. Quando você tá com o primeiro ano de cirurgia, você tem o cara que tá no segundo. Sim. E o professor que tá comandando no segundo e comandando você. Então é como se você estivesse dentro de um avião como copiloto, mas você tem um comandante e o outro comandante junto e tá sossegado. Aí quando você vira o comandante, aí a conversa muda. Aí é o seu voo solo. Aí realmente dá um pouco de segurança. Então é o tempo que vai te melhorar essas inseguranças. Né? Prova oral é uma só. Prova oral é uma só e há muito tempo eu não fazia, desde a época do ditado, que a professora chamava a gente no ditado na quinta série, fala, escrevam aí tal coisa. Agora você soletra aqui pra mim fazer uma prova oral. Pra soletrar, fazem até hoje na prova oral. Sim. A prova oral é uma só. Né? E aí depois depois que passa da prova oral, né? Sai o nome no diário oficial só de quem passou. Quando você viu lá, não sei se estava no seu grupo, foi alguém que fica todo dia olhando
Diário Oficial, se foi você mesmo que encontrou. Como é que foi sua reação? Eu que encontrei, porque eu acho que o pessoal do meu grupo já tinha encontrado tinha umas 2 semanas já. Os caras acordavam 5 Os caras acordam 5 horas da manhã, bicho. Não, sem brincadeira. Já saiu o resultado 5 horas da manhã. Os caras já apitando o WhatsApp. Eu falei, mas quem que tá acordado essas horas? Eu levantava pra ir no banheiro, falei, quem tá acordado? Eu olhava, era o pessoal do grupo. Opa, já saiu aqui no DO. Eu falei, pô, mas que horas que os caras soltam? Nem isso eu sei. 5 horas mesmo. Aí se era 5h30, 5h10 para 6 da manhã, os caras soltando, opa, foi aprovado. Eu falei, esses caras são tudo malucos, tudo pilhado. Eu já sou ansioso. Se eu cair na pilha desses caras, eu tô roubado, cara. Não, aí surta. E aí, no seu caso, foi mais euforia ou foi mais alívio quando você viu o seu nome? Ó, Diego, na verdade, eu não sabia se eu chorava, se eu sorria. Cara, eu fiquei assim. Eu fiquei contente, mas eu achei que fosse ficar mais contente ainda, entendeu? Foi alívio. Eu acho que foi um alívio. Foi mais um alívio, porque assim, a sensação que eu tive foi que. De alívio. Pronto. Olha, ufa. Acabou, consegui e tal. Mas na verdade não acabou, né? Você tem mais 4 meses pela frente aí numa academia. E, cara, que... convenhamos, né? Você falou que já é concursado na prefeitura e tal. Concurso que tem prova oral parece que não termina nunca. Porque qualquer outro concurso, objetivo, no máximo uma tarefa escrita, acabou. Agora oral, pô, é mais de 1 ano de saga que não termina. Então quando passa a última etapa eliminatória, a maioria da galera que vem aqui fala isso, né? É de alívio mesmo. Acabou essa novela. Parece uma tortura, na verdade parece uma tortura. Mas passa, né? Mas a sensação é de tortura, porque, pô, você sai de uma e tropeça em outra e vai e tem... E é prova oral, aí quando você acha que já tá livre, entra a prova oral, você fala, nossa senhora. Mas essa ainda... Agora é pesado, mas assim, o que eu tenho pra falar pro pessoal que vai prestar agora. Pô, se gosta, vai fundo, entra de cabeça, mergulha de cabeça, vai fundo, porque a partir do momento que você gosta, já vira uma matéria gostosa de estudar. Não vira um martírio, um calvário ali. Esse meu amigo que eu falei que foi aprovado também, o Murilo, ele falou, pô, eu quase não estudei criminologia, o que eu vou fazer? Eu falei, cara, faz o seguinte, mete um fone de ouvido, liga no podcast do Diego Pureza e pau no gato, porque você não tem mais tempo, cara. Faltava 2 dias pra prova. 2 dias? 2 dias, agora foi 2 dias. Aí ele falou, mas como que eu como? Eu falei, se vira, cara, bota lá, bota o fone e prega fumo. Pô, se eu não me engano, ele gabaritou. Caramba! Foi bem pra caramba. Que legal, Ele né? tem facilidade pra absorver as coisas. Foi e fez, entendeu? Deu uma sorte também. Aí é o que eu falo, aí sabe o que ele fez? Ele chegou e falou, pô, agora acabou, tá todo mundo, né, aprovado e tal. Ele virou e falou, gostei de criminologia, uma matéria que eu gostei. Se apaixonou na véspera. Gostou na véspera, fez a prova, aprovou e tá pensando, depois que a gente sair da academia, ele tá pensando em fazer até uma pós de criminologia. Que legal. Ô, Murilo, tá convidado, viu? Pode falar pra ele. O Murilão a história programa dele aí. Que legal, velho, que legal. E ó, já destacando aqui, porque a galera deve tá em casa e deve estar curiosa. Pessoal, isso aqui, ó, pra quem tá caindo de paraquedas aqui, isso aqui é um símbolo de uma aprovação, um prêmio mesmo, para os nossos alunos são aprovados, porque a gente sabe como a jornada, ela é exaustiva, é uma jornada pesada, né? Então nós queríamos esse símbolo, essa placa realmente para, de fato, simbolizar toda essa jornada e para fechar com chave de ouro, porque só recebe os nossos alunos da mentoria ou do Academia DP ou do Elite DP e que topam vir para o podcast para compartilhar aqui gratuitamente a história deles, as inspirações, os insights com vocês que estão hoje nessa luta, nessa preparação e merecidamente o Leandro conquistou aqui o prêmio dele, a placa dele para simbolizar o final dessa jornada, né, cara? Obrigado, agradeço demais. É isso, é uma honra, cara, uma honra. Gabriel, cara, foi um prazer estar aqui prazer contigo. É todo meu. E a primeira vez que a gente recebe um médico, eu tava curioso pra ver essa jornada, porque é uma jornada diferente. Você falou, pô, eu não sou concurseiro. E é o perfil, né, de quem passa pra médico legista, é o cara mais vocacionado pra área de medicina e que entra nesse desafio do concurso, que é um desafio tão diferente da área, né? Sim. E aí, pra terminar, eu queria que você falasse pra galera agora que tá nessa luta, que tá nesse desespero. Galera que tá agora faltando 2 meses e meio aí, menos de 2 meses e meio pra prova de médico legista, o que você falaria pra agregar pra essa galera? Ó, eu aconselho assim, no meu caso, como eu tinha feito já desde 2014, eu tinha uma basezinha, né? Acabou que eu tive uma base. Agora, quem tá começando do zero e gosta e tem interesse, ou por estabilidade, ou por gostar mesmo, eu aconselho pegar uma boa plataforma de curso, de concurso. Anteriormente, esse concurso anterior, o professor Diego não tinha plataforma para medicina legal, né? DP. Isso aí acabou que a Academia DP acabou que não tinha para médico legista, agora eu vi que tem, né? Tá completo. Tá completinho, então eu acabei ficando picado porque era bom no aspecto que nem, como não tinha de medicina legal, eu tinha que correr atrás dos meus livrinhos.
Não tinha de lógica, agora tem, tudo, né? Os que não tinham, agora tem. Então eu aconselho pegar uma plataforma boa. Eu não vim aqui à toa, eu vim aqui para puxar o saco e fazer a propaganda mesmo do professor Diego, porque eu acho que assim, a didática dele realmente a sua didática é excelente. Pô, que honra, É uma didática assim, uma leitura, você passa pra gente, é rápido e certeiro, né? É quem exatamente não pode ficar perdendo tempo com ler muito livro. O ideal seria isso, mas você teria que começar lá atrás, bom, 6 meses atrás, né? E mesmo assim tá arriscado você esquecer. Então eu acredito assim, o meu conselho fica, pega uma plataforma boa, eu oriento o Dr. Diego Pureza, do professor Diego Pureza, e pau na máquina, cara. Começar a estudar e levar a sério que vai dar certo, sim. É possível, né? Pô, que honra, Leandro. Obrigado mesmo. Imagina, obrigado, Cara, eu que você tem agradeço. muito sucesso, dá pra ver que você é um cara vocacionado pelo brilho nos Obrigado. olhos que você tem quando fala dessa área. Então vai ser um médico legista extraordinário aí. E depois fica o convite. Pegou uma bagagem aí, o dia a dia, volta pra contar Vem aqui histórias. pra gente fazer o feedback, né? Quer saber o que acontece lá dentro, tal, como é que é, cadáver, aquela coisa toda, a experiência de um médico legista. Ah, legal, venho Então, as sim. portas- E depois, pergunta aí. O que você vai fazer com esse material seu aí? Vai compartilhar com a galera? Vai produzir um livro? Opa, eu vou pensar que eu vou fazer aqui conversar, agora. vamos Se o Vamos, pessoal pedir nos comentários aí, talvez. Não, vamos conversar, a gente tem editor aqui. Vamos É, conversar. vamos lá que a Vamos gente conversar, vai ter nossa te dá altura. um jeito. Mais uma vez, Ô, Leandro, obrigado aí pela valeu. participação. Obrigadão. Parabéns pela jornada Valeu, e pela Leandro, conquista, parabéns. viu? Valeu, obrigado, viu? E pessoal, pra quem não tá inscrito ainda, se inscreva no canal, ativa o sininho pra continuar recebendo muito conteúdo de qualidade, hein, galera? Quer falar alguma coisa? O Ramon tá lembrando aqui, pra vocês que estão perdidos de paraquedas, o Academia DP, né, galera, é o nosso preparatório completo e é específico, é cirúrgico só pros casos da Polícia Civil de São Paulo. Só, não é pra outros cargos, só, é Polícia Civil de São Paulo, justamente por isso nós nos tornamos especialistas em pouco tempo aí nesse tipo de preparatório, tá? Inclusive pro cargo de médico legista. E de Também, todos os demais cargos da também. Polícia Científica, perito, auxiliar de necro, fotógrafo, tudo mais. O link tá na descrição caso você tenha esse E pra interesse. quem ficou interessado em participar da mentoria para prova oral, depois que for aprovado na primeira fase aí, em breve. Isso, Passando a etapa, essa primeira etapa, a gente vai abrir. as Exato, inscrições. já abriu uma É nova turma. sensacional. Pô, É obrigado. sensacional. E agora vai vir com mais bagagem, né? Porque a gente vem com uma amostragem muito grande do último concurso e essa experiência com certeza vai agregar ainda mais para as próximas turmas. Boa. Galera, fiquem com Deus, um grande abraço, bom estudo a todos e até a próxima. Até mais. Tchau.